O AB Saúde está começando agora e fala de uma cirurgia que, para muita gente, pode ser a solução de muitos problemas. É a cirurgia de redução de estômago. Claro que o resultado traz benefícios, mas não é uma solução mágica contra a obesidade e nem é indicada para todo paciente. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o cirurgião digestivo Guilhermino Nogueira. Doutor, seja bem-vindo ao AB1. Obrigado pela presença. Obrigado, boa tarde para o senhor. Doutor, o que avaliar antes de fazer a redução de estômago? É super importante. Acho que cirurgia bariátrica, redução de estômago, gastroplastia, que são termos que a gente utiliza para o mesmo procedimento, é super importante a gente ter ideia que para fazer uma cirurgia é preciso no mínimo 5 avaliações de profissionais e 3 exames. A gente precisa de uma avaliação do nutricionista, avaliação do psicólogo, do cardiologista, do pneumologista, do endocrinologista. São essas 5 avaliações e no mínimo 3 exames, que é uma ultrassonografia do abdômen, uma endoscopia digestiva alta e exames laboratoriais. Ou seja, toda uma bateria de exames para poder estar apto a ser cirurgiado, né? Perfeitamente. É preciso que a gente tenha uma noção inteira de todas as doenças que o paciente tem ou predisposições e qual estado de saúde que aquele paciente que está na nossa frente se encontra, para a gente inclusive escolher qual a técnica cirúrgica adequada, saber se realmente ele tem indicação de cirurgia bariátrica. Não é todo paciente que pode fazer cirurgia bariátrica. Doutor, agora a gente vai conhecer a história de 2 homens que passaram recentemente pela cirurgia bariátrica. O que será que mudou na vida deles? Como estão se sentindo depois do procedimento? Olha só aí. O incentivo do pai, junto com a saúde comprometida, fizeram Mirclécio tomar a decisão de fazer a cirurgia. Meu ronco era muito profundo, várias vezes acordei com falta de ar, com o barulho do meu próprio ronco, né? Minha família toda era preocupada a respeito disso, né? Minha namorada também. E quando eu ia dormir era sempre aquele medo, será que eu vou acordar? Um caminho difícil é que ele precisou reaprender a comer. Nos primeiros dias teve que seguir uma dieta líquida e passou por algumas dificuldades. Depois da cirurgia você fica tomando pequenos goles de água, chá, água de coco. São copos de 50 ml a cada meia hora. E a principal dificuldade foi na água, né? Que era uma coisa que eu sempre bebi muita água e passei a beber o mínimo. Restrições que hoje valeram a pena. Ele fez a cirurgia bariátrica em fevereiro desse ano. Na época tinha 135 quilos. 2 meses depois está com 104 quilos. Os 31 quilos a menos fizeram uma grande diferença na qualidade de vida. Eu fiz a cirurgia, eu estava com 135 quilos. Hoje eu me encontro com 104, né? A última vez que eu me pesei. E estou bem, estou satisfeito, estou feliz. Olímpio passou pelo mesmo processo. A decisão foi tomada depois de uma amiga também ter feito a bariátrica. O jovem, de apenas 18 anos, conta que já tinha tentado de tudo para emagrecer. Eu tenho uma pediatra que ela me acompanha desde o dia que eu nasci, literalmente. E ela sempre alertou, principalmente depois dos meus 8 anos, que seria um problema meu peso no futuro. Eu já comecei a procurar procedimentos, comecei a procurar dietas, só que sempre foram procedimentos que nunca deram resultado, pelo menos não a longo prazo. Para ele, o mais difícil do pós-operatório foi a parte psicológica, entender que não poderia mais comer a mesma quantidade que antes. A minha maior dificuldade foi justamente a questão da insegurança, do medo de se eu conseguiria aquilo e a questão de ter noção que o meu estômago não é o que era antes, então não posso comer o que eu comia antes. Olímpio foi operado há pouco mais de um mês, com 149 quilos. Já perdeu 24. Menos peso, mais saúde e autoestima. Minha qualidade de vida melhorou muito a questão do psicológico, melhorou muito a questão da minha aceitação comigo mesmo. Em relação à autoestima, em relação à saúde, as minhas taxas, melhorou muito. Tá feliz? Muito, muito feliz. As histórias do Mirclécio, do Olímpio também. A gente continua aqui no estúdio com o doutor Guilhermino. Doutor, vimos os exemplos aí desses 2 jovens que fizeram a cirurgia recentemente. Mas também tem muita gente que faz a cirurgia e acaba voltando a engordar, não é? Infelizmente, o que os estudos mostram para a gente, do ponto de vista estatístico, é que em torno de 15 a 20% dos pacientes que são operados, eles voltam a ter o ganho de peso. Grande parte desses pacientes, 90% desses pacientes que vão reengordar, a gente já consegue identificar a causa. E a causa é o abandono do tratamento. É aquele paciente que acha que está tão bem
que ele não precisa mais de estar sendo acompanhado por um cirurgião, por uma nutricionista, por uma psicóloga. É uma cirurgia, eu sempre costumo dizer isso aos meus pacientes, é uma cirurgia que não é milagre. Cirurgia bariátrica não é um milagre, mas é uma ferramenta incrível. É a ferramenta mais poderosa no combate à obesidade. Como ferramenta, ela precisa ser bem utilizada. Para os pacientes que realmente estão comprometidos com o tratamento, a gente tem esses casos, que são casos de excelente sucesso. Ok, doutor, você permanece com a gente aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com o AB Saúde. No AB Saúde de hoje, a gente está recebendo o cirurgião digestivo, o doutor Guilhermino Nogueira. A gente segue falando sobre cirurgia bariátrica. Vamos tirar agora as dúvidas dos telespectadores. Doutor, muitas perguntas chegaram para o nosso WhatsApp aqui. Vamos fazer algumas delas aqui. Quem é que pode se submeter a uma cirurgia bariátrica? Quais são os critérios? Super importante a gente entender que o principal critério de cirurgia bariátrica é o índice de massa corporal. E a gente avalia o índice de massa corporal através de peso, IMC, né? Isso, IMC, através de peso e altura. Todos os pacientes que têm IMC acima de 40 podem se submeter à cirurgia bariátrica. Aqueles que têm menos do que isso, mas que têm o IMC acima de 35, mas que têm alguma doença associada, como pressão alta, diabetes, problema de colesterol, apneia do sono e outras doenças, acima de 35 e pelo menos uma dessas doenças também pode se submeter à cirurgia. Mais uma pergunta aqui, doutor, a gente tem na tela também, inclusive. Depois de quanto tempo após a cirurgia pode engravidar? Super importante que as mulheres ficam mais férteis após a cirurgia. É muito comum essa dúvida e a gente sempre recomenda pelo menos 12 meses, um ano após a cirurgia para começar a pensar em engravidar. Mais uma pergunta que chega para a gente aqui, da Renata da Vila Kennedy. O que é que deve ser feito para amenizar a queda de cabelo após a cirurgia? Principal coisa a ser feita é acompanhamento nutricional e acompanhamento com o seu médico. Você vai perder 30, 40 ou mais quilos no período curto de 6 meses a um ano, então é natural que essa queda de cabelo aconteça. É super importante frisar que essa queda de cabelo, quando tratada, ela é transitória e volta a crescer normalmente depois. Outra pergunta aqui, doutor, a da Maísa Teles, do João Mota. A partir de quantos quilos pode fazer a cirurgia bariátrica? Na verdade não tem um peso, né? Isso, é de acordo com o IMC. Existe um cálculo para isso, a gente calcula o índice de massa corporal, que é o IMC, e coloca naqueles critérios que eu falei inicialmente. A Jussara de Caruaru também faz uma pergunta aqui. Esse procedimento é recomendado para pessoas com obesidade mórbida, hipertensa e que engordam emocionalmente? Sim, existe sim. A obesidade mórbida é o IMC acima de 40, digamos, tá? É um termo que a gente não utiliza mais, mas que está na cabeça da população realmente. Acima de 40, mesmo sem hipertensão, você pode fazer cirurgia, ou acima de 35 com hipertensão, a pressão arterial alta, você pode fazer cirurgia. O engordar emocionalmente, é importante frisar que as emoções, por isso que na equipe multiprofissional que a gente está trazendo, existe a psicóloga, as emoções estão intimamente relacionadas ao processo de ganho ou perda de peso. É preciso identificar que gatilhos emocionais levam você a ganhar peso. O Janilson Bezerra está perguntando aqui se a cirurgia bariátrica ela é reversível. Depende do tipo de cirurgia bariátrica que você fizer. Tem duas técnicas muito realizadas hoje. Um é o sleeve e a outra é o bypass. Uma mexe somente no estômago e a outra mexe no estômago e no intestino. A que mexe somente no estômago, ela é irreversível, porque a gente remove esse segmento de estômago da sua barriga. A que mexe no estômago e no intestino, como a gente não remove nada, a gente só muda a configuração, a gente pode realmente reverter. Mas, quando a gente se propõe a fazer uma cirurgia bariátrica, a gente nunca pensa na reversão, a gente pensa na solução definitiva para aquele problema daquele paciente. Doutor, agora o senhor falou dos dois tipos de cirurgia que existem aí. Elas são indicadas de acordo com cada paciente? Isso, existe uma conversa que ela é realizada entre a família, entre o médico e a equipe multiprofissional, que é a psicóloga, nutricionista, o cirurgião e todos aqueles endócrinos, cardiologistas. A gente se reúne para tentar definir qual é o tipo de cirurgia ideal para aquele paciente. Se o paciente, por exemplo, tem descompensações metabólicas importantes, como diabetes, aumento de colesterol, é fundamental que a gente pense um pouquinho mais alinhado em fazer um bypass, que mexa no intestino. Se o paciente tem um peso menor ou que não tem tanto distúrbio metabólico, pode ser feito um sleeve, a considerar o paciente. São muitos os fatores envolvidos, é uma decisão em conjunto da gente.
Ok, a gente já falou de tipos de bariátricas, de critérios, mostrou também histórias de pacientes que passaram pelo procedimento. Agora a gente vai mostrar o passo a passo para fazer a bariátrica pela rede pública. Quais hospitais procurar, quem deve fazer o encaminhamento, fica atento aí. São 4 os hospitais públicos que realizam o procedimento, todos na capital do estado. O Agamenon Magalhães, o IMIP, o Hospital das Clínicas e o Oswaldo Cruz. Para chegar até um deles, primeiro você precisa ter o encaminhamento de algum médico da rede pública ou particular. Aí você leva esse encaminhamento até a Secretaria de Saúde do seu município. Lá eles vão entrar em contato com a Secretaria Estadual de Saúde. E é a Secretaria do Estado que vai analisar qual dos 4 hospitais públicos tem vaga. E aí encaminha. A partir daí, todo o procedimento é feito no hospital especializado. Consultas, exames, cirurgia e acompanhamento. Ok, doutor Guilhermino, muito obrigado pela presença aqui no AB1. Boa tarde para o senhor. Até um próximo encontro, tá bom? Até o próximo.